Oi, tudo bom? Hoje é dia 16 de maio de 2015 e eu tô postando aqui no site o vídeo que eu tinha prometido, que é do resultado das análises que eu tinha feito na terça-feira, dia 12. Eu, inclusive, postei o vídeo na terça-feira, dia 12, tá? Dizendo, até mostrei uma aposta que eu fiz no dia 12 do jogo do Bayern com o Barcelona e dei as estratégias, as coisas que eu ia analisar nos jogos de quarta da Copa do Brasil e da Libertadores e também na outra semifinal da UEFA. Então, aqui eu estou mostrando os resultados, tá? Esse aqui era a planilha que eu tinha feito no Excel, mostrando mais ou menos o que eu ia analisar em cada jogo. Para aqueles que estavam na minha lista de e-mail, eu gravei um vídeo e mandei já quais foram as apostas que eu fiz, os investimentos. No total deu, contando com essa do Bayern, que essa aí eu já postei, mas eu mandei quinta-feira, melhor dizendo, para toda a minha lista de e-mail o vídeo das 8 apostas que eu fiz nesse jogo da Copa do Brasil, nesses jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, e o outro do Real Madrid. Eu não vou postar aqui esse vídeo, tá? Porque é muito pesado, muito carregado, e também mostra detalhes de quanto que eu apostei, ou coisas muito que eu prefiro não colocar na internet, prefiro só mandar para minha lista de e-mail mesmo, que eu acho que é mais seguro até para mim. Então eu vou só repassar aqui quantos escanteios deram em cada jogo e vou dizer quais foram as minhas apostas. E eu errei das 9, eu errei 3 e acertei 6. Tá? É um aproveitamento que eu considero super bom, tá? 66% de aproveitamento. Eu considero uma média boa 60%, porque no final do mês tu vai conseguir ganhar um dinheiro muito bom acertando 60%. E um mês muito bom eu considero 70%, tá? De acertos. Então foi 66%, eu considerei mais que razoável, tá? E ganhei um bom dinheiro. Então eu vou só abrir aqui o site da Flash Scores, que é onde eu encontro depois o número de escanteios, só para mostrar aqui para vocês. Então a gente vai acessar aqui a área futebol. Até é bom que eu esteja mostrando aqui que tu já pode ver ver onde é que tu pode encontrar o número de escanteios das últimas partidas. Bom, então aqui entrou na página do futebol. A gente clica aqui em Finished, que são os jogos que já acabaram. Tá? Agora isso aqui. E aqui, espera carregar. E aqui tu seleciona só a data, hoje é 16, ó. Vamos pro dia 13. Bom, então eu coloquei aqui dia 13, quarta-feira, são os resultados dos jogos. E agora eu vou procurar. Esse jogo aqui do Real Madrid com a Juventus, tá? Foi 1-1. Olha só, eu vou primeiro abrir aqui o Excel. O que eu tinha colocado nesse jogo? Ah, tá, aqui eu esqueci de colocar, mas é a mesma coisa que esse do... Cadê? Do Curitiba com o Fortaleza, que também foi o mesmo placar. Ó, tá, vou colocar aqui. Ó, só postar no segundo tempo, se precisar do resultado, né? Se o Real Madrid precisar do resultado, ou se o time visitante fizer gol. Bom, o que aconteceu nesse jogo? Foi o seguinte, no início do jogo, eu não fiz nenhum investimento, tá? O Real Madrid começou ganhando de 1-0 no início do jogo. Então, é aquilo que eu falei, 1-0 pro Real Madrid, que é o time superior, eu não vou investir em escanteios a favor dele, porque ele já tá classificado, né? Tá passando para a próxima fase. Então, ele não vai se expor tanto, tá? No início do segundo tempo, gol da Juventus. Empatou 1-1. O que eu fiz? Apliquei meu investimento no Real Madrid para fazer escanteios, tá? Aqui eu vou abrir até clicando aqui no placar do jogo, vai abrir essa aba aqui e tu vai clicar aqui em estatísticas, tá? Que vai mostrar o número de escanteios, 8 e 6, tá? É um número bem alto. A Juventus até que fez bastante escanteios, mas o Real Madrid fez mais. A aposta que eu fiz nesse jogo, no segundo tempo, foi que
teria mais de 5 escanteios no segundo tempo, tá? No total da partida. Isso por quê? Porque o Real Madrid tinha que ir para frente para fazer o gol, tá? E por outro lado, ele ia liberar muito espaço para a Juventus para fazer o contra-ataque, que também tenderia a fazer escanteios. Então, é um jogo muito aberto, com muita pressão, e o Real Madrid estava sendo desclassificado. E, particularmente, o Real Madrid é o time que eu mais gosto de apostar a favor em escanteios, porque ele é o time que pressiona muito, finaliza muito, está sempre no ataque quando ele precisa do resultado. Então, esse jogo eu fiz esse investimento, tá, de 5 escanteios no segundo tempo, e quando faltava 15 minutos para o jogo acabar, eu fiz outro investimento que teria mais 3 escanteios, tá? E aconteceram essas duas apostas, eu acertei. Então, eu fiz 2 investimentos no Real Madrid com a Juventus, e não sei se tu já está familiarizado, mas eu sempre digo que é no máximo 2 investimentos por jogo que tu pode fazer, tá? Mais que 2 já fica muito pesado pro dinheiro que tu tem reservado para fazer os investimentos. Então, é 10%, né, cada investimento. Então, 20% do teu montante que tu tem para investir, eu apliquei nesse jogo e consegui acertar essas duas. Vamos ver. O outro jogo. Vamos pegar os jogos da Libertadores. Cruzeiro e São Paulo. Eu até vou falar agora porque esse aqui eu não fiz nenhum investimento, tá? O Cruzeiro fez o 1-0, tá? E o jogo ficou... Não é que ficou morno, mas o jogo estava se encaminhando para pênaltis. Então, quanto mais o tempo passava, não é mais pressão, tá? É menos, até porque porque os jogadores não querem se abrir tanto para não levar o gol no final da partida. Então eles não vão desesperados para o ataque, não vão pressionar precisando do resultado. Todo mundo meio cauteloso, então gera menos escanteios. Então eu não investi nesse jogo, tá? Até vou mostrar aqui quanto escanteio deu. Como é que... Cadê? Vamos para América do Sul. Cadê South América? Clicamos aqui em cima. Vamos ver o número de escanteios. Eu não fiz nenhum investimento. Ó, estatísticas. Escanteios. 3 escanteios pro Cruzeiro e 2 pro São Paulo. Ó, perceberam que foi bem poucos escanteios. Foi por isso que foi essa a minha leitura até do jogo. Como saiu o gol do Cruzeiro, ficou 1-0, tá? E não foi no fim do jogo. O jogo ficou um pouco mais tenso, assim, com menos oportunidades de escanteio, tá? Então, isso aqui já mostra a prova que a minha leitura estava certa. Vamos ver o outro jogo. Corinthians e Guarani. Esse aqui foi um jogo que eu... Deixa eu até vou abrir aqui. Corinthians e Guarani, ó. E que eu até lembro que eu falei que qualquer um que estiver assistindo aquele vídeo tem que apostar Corinthians e Sport chegar em 5 escanteios primeiro, né? Tá. Esse aqui é um grande detalhe. Eu fiz essa aposta. Corinthians e Sport chegar em primeiro escanteio primeiro. Acertei. Tá? Só um detalhe aqui. Esse jogo do Real Madrid com a Juventus, eu fiz um investimento só nesse jogo, tá? Não fiz combinada nenhuma. Já esse jogo aqui do Corinthians, eu fiz uma combinada junto com o jogo do Sport, de quem chega em 5 escanteios primeiro, tá? Acertei. Fiz outra combinada que o Guarani não chega em 3 escanteios, tá? Acertei. E uma terceira combinada que eu fiz foi os 5 escanteios foram bem de cara no primeiro tempo, tá? Daí no intervalo o Corinthians continuava 0-0, eu fiz outro investimento no Corinthians para chegar em 9 escanteios primeiro, tá? Para fazer mais 4 no segundo tempo. E o que aconteceu? No início do segundo tempo o Corinthians teve 2 expulsos, não conseguiu mais atacar, inclusive até o Guarani fez um gol no final e não deu mais nenhum escanteio no jogo. Então eu errei esse investimento. Mas a leitura estava certa, é que no primeiro tempo ele já conseguiu fazer os 5, que eu tinha apostado que até o final do jogo ele chegava em 5 escanteios primeiro, mas ele conseguiu chegar já no primeiro tempo. Mas eu tive a infelicidade de ter 2 jogadores expulsos, e daí eu errei a outra aposta. O Guarani também não conseguiu os 3 escanteios, tá?
O jogo do Sport, até já vou passar agora para esse jogo. O jogo do Sport, o Sport fez acho que 10 ou 11 escanteios e o Chapecoense fez um. Tá? Então acertei também muito tranquilo. E essa todo mundo que viu o vídeo e acreditou em mim deve ter acertado também. Então quem não acreditou, que pena. E deixa eu até vou abrir aqui o jogo do Corinthians. Só para mostrar como é que foi. Vamos ver. Estatísticas. Escanteios, ó. 0, 5 pro Corinthians e 0 pro Guarani. Tá? Vamos ver. Agora o outro jogo era Inter com Atlético. Cadê? Inter e Atlético Mineiro. É aquele velho caso do 2-2, tá? Só apostar em escanteios se o Atlético fizer gol. Eu não apostei nesse jogo, tá? Até vamos conferir quantos escanteios deu. Eu acho que até que foi bastante, porque eu vi o jogo. Foi um jogo bem aberto, com muita chance para os dois lados. Mas eu não fiz nenhum investimento, porque o Inter já começou na frente. Tá? O Atlético teria que buscar o resultado. Então eu não gosto de apostar em escanteios a favor do time visitante. Foi 2 para o Inter e 7 para o Atlético. Viu? É bem isso que eu disse. O Atlético estava sendo eliminado, tá? Então teve que pressionar bastante. Teve que pressionar muito. Eu não apostei aqui porque eu não gosto, não faz parte do meu método apostar em escanteio pro time visitante. Ainda mais jogando com um time que é favorito para ganhar o jogo. Tá? Então, mas isso aqui prova que a teoria tá certa, né? O Atlético pressionou, tava precisando do resultado, pressionou, fez 7 escanteios e o Inter só 2. O jogo que mais que teve, o do Racing com o Montevidéu. Esse jogo aqui eu também não fiz nenhum investimento, foi 2-0 pro Racing, então não fiz nenhum investimento. Vamos pro jogo do Figueirense com o Avaí. Que é onde é que a gente vai? Agora a gente vai pra cima. Brasil. Figueirense e Avaí. Esse jogo aqui. Esse aqui não tinha me dado conta. Nesse site não tem escanteios da Copa do Brasil. Tá? Não tem o número de escanteios aqui no Flash Scores. Não tem estatística de número de escanteios. Então eu teria que procurar em outro site, tá? Pra tu ver. Na Bet365 mesmo, ali mostra depois no histórico da tua aposta se tu acertou ou se tu errou. Mas é interessante o quanto tu errou, tu procurar em algum site para descobrir se foi perto, se foi longe. Eu acho legal de depois ver quantos escanteios deu. E isso é bom tu procurar sempre. Então, só vou dar uma passada por cima aqui, já está se estendendo muito o vídeo. O jogo do Figueirense com o Avaí, o Figueirense fez 1-0 no... Daí eu não fiz mais investimento, tá? Porque era... A tática é apostar só no segundo tempo ou se o time visitante fizer gol. Tá, foi 2-0 pro Figueirense. Tá, deixa eu só confirmar se foi 2-0 mesmo. 2-0 Figueirense. Tá, esse aí não fiz investimento. O jogo do Palmeiras com Sampaio Correia. Esse aí até foi acho que foi na terça-feira até mesmo, de noite. O Sampaio Correia fez 1-0 no primeiro tempo, tá? Daí o que eu fiz? Eu apliquei investimento em escanteios pro Palmeiras. O Palmeiras ia ter que pressionar, tá? Esse foi outro investimento que eu não acertei. Por quê? Porque o Palmeiras, até né, se eu não me engano, não vou lembrar de cabeça agora, mas é o seguinte, o Palmeiras fez 3 gols em questão de 10 minutos do segundo tempo. Então, ele estava atrás no placar, tá? Tava 1-0, precisava fazer gol para se classificar, mas ele fez 3 gols em questão de 10 minutos, então todo o meu planejamento e minha análise foi por água abaixo, tá? Porque daí ele até acabou fazendo alguns escanteios, mas o Sampaio Correia também fez alguns outros e eu acabei errando a minha aposta. Santos e Maringá, o Santos ganhou o jogo, então deixa eu abrir aqui. Opa. Cadê o quanto que foi o Santos? Foi 1-0 e o Maringá teve um expulso. Então, tem até uma estratégia que eu utilizo quando tem algum expulso do outro time, mas como esse jogo eu acabei nem fazendo também nenhum investimento, porque era o jogo do... enfim, pelo mesmo motivo que foi 2-2 esse do Santos do Racing, tá? Ele já começou ganhando, também foi um jogo que não tinha por que ele pressionar.
E agora esse jogo do Goiás com o Independente. Esse jogo foi muito interessante, aconteceu o seguinte. Esse eu acertei uma aposta e errei a outra. O jogo do Goiás tava 0-0, tá, no intervalo, e o Goiás pressionando muito, teve muitos escanteios. Daí eu apostei no Goiás fazer mais 5 escanteios no segundo tempo, tá? E deixa eu ver, acho que tava é que eu olho pela BS365, tava 78 minutos ou 80 minutos e continuava 0-0 e aconteceu esses 5 escanteios pro Goiás, tá? Então faltava ainda mais 10, 15 minutos e o Goiás continuava pressionando o jogo. E aí eu apliquei outro investimento pro Goiás fazer mais escanteios, ou para ter mais escanteios no jogo. E foi aí que o Goiás fez 3 gols, em questão de também 10 minutos no final do jogo. Então eu errei toda a minha análise por causa desses gols. Tá? Então eu mostrei aqui mais ou menos como é que foram minhas apostas. Tá? Eu não quis publicar aqui a minha tela do meu computador, meus investimentos, mas eu mostrei o resultado de cada uma. E foi bem interessante que eu acertei todas as leituras. E o que eu errei? Errei por aqueles motivos que eu sempre digo, que é o gol nos atrapalha. Para esse mercado de escanteio, se não tiver gols, é perfeito. Mas cada vez que sai um gol, mexe todo o esquema do jogo e atrapalha a nossa leitura, nossa análise. Então, foi basicamente esses 9 investimentos que eu fiz. Acertei 6, errei 3. Esses 3 jogos aqui, nem teve. Esse aqui também, Ponte Preta ganhou, eu não investi. Então foi isso aí. Eu espero que quem tenha visto o vídeo da terça-feira tenha investido. Tá? Muita gente na minha lista de e-mail já me respondeu falando que curtiu muito essa minha análise. Fizeram quase as mesmas leituras, os mesmos investimentos, melhor dizendo. Analisaram bem o que eu falei, fizeram investimentos muito parecidos com os meus e conseguiram bastante resultado. Acho que 90% das pessoas me mandaram um e-mail elogiando, falando que acertaram e ganharam. E quem não teve resultado é porque fez alguma análise errada. Por exemplo, apostou escanteio a favor do Inter, ou porque o Inter era bem favorito antes do jogo, ou até mesmo apostou em escanteio pro Santos, também era favorito pro jogo, mas não precisava do resultado. Enfim, são erros do método mesmo, tá? Mas quem obedeceu tudo, ou fez tudo que eu falei, se deu muito bem. E é isso aí. Fica ligado que daqui a pouco tem mais dicas da semana.